Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Todos acharam? Vamos ler. Com guia e instrução do meu Espírito. Jesus purifica o imundo. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. E em seguida disse-lhe Jesus: Veja que não digas isto a ninguém, mas segue e mostra teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Somente para aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Né, irmãos, nessa passagem nós temos Jesus purificando um leproso. Né, irmãos, e a lepra? A lepra era uma doença, irmãos, física, mas ela era enxergada de maneira espiritual, né? Aqueles que eram acometidos da lepra eram vistos como pessoas que estavam sob o desprazer de Deus. Então, era Deus punindo o pecador por meio da lepra. Então, quando alguém estava leproso, era levado ao sacerdote. Era o sacerdote que ia dizer se ele estava leproso ou não, se ele estivesse curado. Era o sacerdote que ia dizer se ele estava curado ou não. Né, irmãos? Então, a lepra não era uma coisa que você levava as pessoas para o médico. Você não levava para o médico ver a lepra, não, você levava para o sacerdote. Ela era vista de maneira espiritual, né, irmãos? E a lepra, ela tem muito essa representação do pecado, né? Da condição miserável do ser humano. Né, irmãos? E a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, irmãos, é que esse leproso aqui, irmãos, ele não é vítima de uma enfermidade terrível, né? Muitas vezes as pessoas se encontram com uma enfermidade, com câncer, com alguma enfermidade terrível aí, e as pessoas se sentem vítimas, né? Eu sou vítima dessa enfermidade terrível aqui. Por que eu? Tantas pessoas nesse mundo, uma doença tão rara, mas eu fui vítima dessa enfermidade terrível aqui. Sabe, irmãos, nós não temos vítimas nesse mundo, né? A partir do momento que Adão e Eva pecaram, né, que o pecado entrou no mundo, o ser humano, irmãos, ele já nasce destinado ao inferno. O ser humano já nasce destinado ao inferno, né, irmãos? E se a gente não nasce no inferno, já é graça, já é misericórdia, já é motivo para agradecer. Né, irmãos? Então, se nós não enxergarmos que por mais terrível que seja a nossa situação, nós ainda sempre vamos ter motivo para agradecer, o que vai acontecer, irmãos, é que a gente vai se tornar verdadeiros ingratos. Se a gente acha que está com uma enfermidade terrível, mas deveria estar saudável, não há como ser grato a Deus, né? Como é que você vai ser grato por algo que você acha que deveria ter, mas não está tendo, né? Se as pessoas acham que elas deveriam ser ricas e são pobres, elas deveriam ser bonitas e são feias, né? Você deveria ser alto e é baixo. Então, a partir do momento que a gente acha que Deus nos deve alguma coisa, ou que somos vítimas de alguma coisa, a única coisa que se tem, irmãos, é murmuração, é insatisfação, é pessoas se virando contra Deus, blasfemando contra Deus, né? Por isso que é tão importante, irmãos, nós termos uma visão correta do que nós somos nesse mundo, do que o pecado de Adão e Eva fez. As pessoas gostam muito de olhar para o pecado de Adão e Eva como se somente Adão e Eva tivessem pecado, né, irmãos? E é claro que se Adão e Eva pecou, nós pecamos também. Se nós estivéssemos lá no lugar de Adão e Eva, nós teríamos comido a fruta também, né? Deus escolheu o nosso representante.
e o nosso representante falhou, né? Existe alguém para escolher um representante melhor, né? Se você tivesse que participar de alguma prova, de algum teste, e você tivesse que participar, ou Deus tivesse que escolher um representante para você, qual que você escolheria? Deixa Deus escolher o meu representante. Certamente Deus escolhendo o meu representante vai ser muito melhor do que eu. Então, se o nosso representante que Deus escolheu falhou, se nós estivéssemos lá, nós falharíamos também, né, irmãos? Então não é uma coisa que Adão e Eva fez de errado, mas nós estamos aqui pagando o preço por causa do erro deles. Não, irmãos, nós falhamos, nós erramos, nós comeríamos do fruto que não deveríamos comer também, né, irmãos? Então o ser humano nasce destinado à ira, o ser humano nasce destinado ao inferno, né, irmãos? Então, tendo essa visão correta, nós sempre vamos enxergar, por pior que seja a nossa condição, motivos para ser grato a Deus. Grato a Deus por aquilo que nós temos, ainda que seja pouco, seja muito, esteja numa condição boa, esteja numa condição ruim, nunca há motivos para reclamar, nunca há motivos para blasfemar, nunca há motivos para ter um coração rebelde, sempre há motivos para ter um coração grato, né, irmãos? Então, esse leproso aqui, irmãos, nessa condição miserável que ele se encontra, com essa terrível enfermidade, ele vai até Jesus Cristo, né, irmãos? E a gente poderia perguntar o que motivou esse leproso a ir até Jesus Cristo. Sabe, o que motivou esse leproso foi a sua condição miserável, né? Estou numa condição miserável e Jesus é aquele que salva os miseráveis. Então eu vou até Jesus Cristo, né, irmão? Se ele se sentisse bem com a lepra, se ele achasse que a lepra não era nada demais, ele não iria até Jesus Cristo. Mas ele enxergava a sua condição miserável e isso fez com que ele fosse até Jesus Cristo, né, irmãos? Nós só conseguiremos ir até Jesus Cristo de maneira correta se nós enxergarmos a nossa condição miserável, se nós não enxergarmos o quanto nós somos necessitados, se nós não enxergarmos o quanto nós estamos perdidos, nós até podemos ir até Jesus Cristo, mas não da maneira correta. Nós vemos aqui no texto bíblico que grandes multidões o seguiram, não faltava gente em volta de Jesus Cristo, mas eram muitos curiosos, né, irmãos? Eram muitas pessoas que estavam ali procurando uma novidade, muitas pessoas que estavam ali passando o tempo, e da mesma maneira, muitas pessoas vêm até a igreja, mas nunca irão até Jesus Cristo, né? Porque não estão vindo pelos motivos corretos, estão buscando seus interesses, estão buscando status, estão buscando prestígio, reconhecimento, estão buscando passar o tempo, né? Estão buscando vender produtos, estão querendo fazer amizades. Quantos não estão dentro da igreja e não se enxergam numa condição miserável, né, irmãos? Quantos se veem numa condição boa? Quantos se veem como pessoas justas, como pessoas que merecem o céu, pessoas dedicadas, né? Quantos acham, irmãos, que precisam ser recompensados por Deus pelas boas obras que fazem? Sabe, quem é bom não precisa de Jesus Cristo, né? Só precisa de Jesus Cristo quem está numa condição miserável, quem está perdido, né, irmãos? E é por isso que Jesus Cristo vai dizer, sabe, eu não vim para os sãos, sabe, eu não vim para aqueles que estão saudáveis, sabe, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que estão numa condição miserável, né, irmãos? Então o fato das pessoas acharem que não são tão ruins assim, o fato das pessoas acharem que não estão tão perdidas assim, faz com que elas não enxerguem Jesus Cristo como Ele é, né, irmãos? E se elas não enxergam Jesus Cristo como Ele é claro que Jesus Cristo não pode ser o Salvador dessas pessoas, né, irmãos? E quando nós vamos olhar para esse leproso aqui,
nós vamos ver, irmãos, que ele adorou a Jesus Cristo antes de qualquer coisa, né? Ele se aproximou de Jesus Cristo e adorou-o de joelhos. Não temos o leproso aqui perguntando para Jesus Cristo: ó Jesus Cristo, se você me curar, sabe, eu prometo que eu vou adorar. Se você me curar, eu vou virar um adorador. Mas hoje em dia o que nós mais temos são crentes dizendo: Senhor, se você fizer essa obra na minha vida, se você fizer esse milagre, eu prometo que eu vou ser um servo firme e fiel, eu não vou mais faltar no culto, eu vou ser servo assim exemplar. Se você fizer essa obra, se você fizer esse milagre, né, irmãos? E o que nós aprendemos, irmãos? Deus é digno de ser adorado, independente se ele vem a fazer a obra ou não, né, irmãos? Deus é digno de ser adorado, independente, irmãos, se a gente vai ser curado ou não, se o problema financeiro vai ser resolvido ou não. Então, barganhar com Deus, irmãos, mostra que as pessoas não estão entendendo quem é Deus, afinal de contas, né? Sabe, Deus é o Senhor dos ímpios e dos salvos. Deus não é apenas o Senhor dos salvos, né? Então, uma visão distorcida, irmãos, vai fazer com que as pessoas tendem a negociar com Deus, como se tivessem alguma coisa para oferecer a Deus, né? Então esse leproso aqui, irmãos, ele adora antes de qualquer coisa. E hoje em dia, irmãos, nós temos muitas pessoas fazendo votos a Deus, dizendo para Deus que só vão glorificar Deus se Deus fizer a obra, se Deus fizer um milagre. Eu vou viajar, eu faço um voto aqui, e se der tudo certo nessa viagem, eu vou agradecer o seu nome. Mas dá tudo errado na viagem, né? Bate o carro capota, perde uma perna, perde um braço, né, irmãos? Vixe, não vai ser glorificado. Daí que eu fiz um voto que se desse tudo certo, Deus guardasse, né? Eu ia agradecer, mas deu tudo errado. Irmãos, e é claro que Deus é digno de ser glorificado, ainda que tenha dado tudo errado, né? Agradeço a Deus que eu fui viajar, bateu o carro, perdi a perna, perdi o braço, né? Mas Deus preservou minha vida, né? Sempre há motivos pelo que agradecer, sabe? Nunca há motivos pelo que reclamar, sabe? Deus não nos deve, irmãos, uma vida plena de 100 anos. Então, se as pessoas estão com 20 anos lá com câncer e vão morrer em 6 meses, Deus não está devendo nada para elas. Deus não deve uma vida de 100 anos para ninguém, né? Mas o que as pessoas dizem hoje? Não, mas não pode, tão novo, não pode. Como não pode? Deus está devendo uma vida de 100 anos para alguém, né? Merecia nascer no inferno já e viveu 100 anos, sabe? Então, seja grato pelos 20 anos que Deus deu, né? Então, olha só, irmãos, é como se enxerga as coisas de maneira correta. Nós estamos vendo aqui, irmãos, não apenas um leproso que está em busca da cura, mas nós estamos vendo um leproso aqui enxergando que Jesus Cristo é digno de adoração, independente se ele vai ser curado ou não. Por isso que ele está adorando antes de qualquer coisa. Não, irmãos, não é errado a gente orar não é errado a gente orar pela nossa enfermidade, não é errado a gente orar pelo nosso problema financeiro, sabe, irmãos? Mas o errado é a gente dizer: não, se você resolver esse problema financeiro, se você resolver essa enfermidade, aí eu vou ser um adorador muito melhor, sabe, irmãos? Aí está o erro, porque nós deveríamos ser um adorador muito melhor, independente se a cura vai acontecer ou não, independente se o problema financeiro vai acontecer ou não. Deus é sempre digno de ser adorado, Deus é sempre digno de ser honrado, né, irmãos? Então, a adoração, ela sempre tem que acontecer, e é o que nós estamos vendo aqui. E esse leproso, irmãos, ele vai clamar e ele vai dizer: Senhor, se é da tua vontade,
podes purificar-me. Sabe, esse leproso, irmãos, ele não está reclamando, né? Não, Senhor, eu não aguento mais, essa enfermidade, Senhor, eu não aguento mais, é muito triste, dói demais, as feridas aqui, as feridas abertas, meu Deus, que sofrimento, eu não vejo mais a minha família, sabe, eu não convivo mais com meus amigos, eu perdi o meu emprego, eu não aguento, eu estou entrando em depressão, eu estou ficando aflito. Não, mas ele não está reclamando, irmãos. Sabe, ele não está reclamando, irmãos, ele não é uma vítima se vitimizando. Mas hoje em dia, irmãos, a característica das pessoas é esse tipo de coisa. Não aguento mais, dificuldade, né? Quando você não aguentar mais, você vai morrer, né, irmãos? Não estou aguentando o sofrimento. Quando você não aguentar, você vai morrer. Se você não morreu ainda, é porque você aguenta, né, irmãos? Quando não for para a gente aguentar, aí a gente parte aqui desse mundo aqui, né, irmãos? Mas é preciso enxergar a graça de Deus na nossa vida, ainda que a situação seja terrível. E esse leproso aqui, o que ele vai dizer? Ele vai dizer: se é da tua vontade, Senhor, eu não mereço ser curado, não é pelo meu mérito, não é porque eu sou uma vítima e mereço uma vida melhor, não é porque eu sou uma pessoa boa e mereço uma condição melhor, não é por nada disso. Eu vou ser curado se for da tua vontade, unicamente da tua vontade. Sabe, irmãos, e olha só, nós vamos receber alguma coisa nesse mundo, irmãos, se for da vontade de Deus. Nós seremos curados se for da vontade de Deus. Não é porque a gente merece, porque a gente é zeloso, porque a gente é fiel. Não vou fazer um propósito aqui, eu não vou perder um culto, eu vou ser firme e fervoroso para Deus me curar. Não, irmãos, você deveria fazer tudo isso independente se for curado ou não. Sabe? Não é para barganhar com Deus. Se for da vontade de Deus, Ele vai nos curar, mas simplesmente pela vontade de Deus. Mas o que os crentes estão dizendo hoje? Não, porque eu fui fiel, eu perseverei, eu esperei e o milagre aconteceu, né? Tá vendo? O milagre aconteceu porque foi fiel. O milagre aconteceu porque ela fez a parte dela lá. O milagre aconteceu porque perseverou. Não, moça. O milagre aconteceu foi por causa da vontade de Deus. Foi por causa da misericórdia de Deus. Se o milagre aconteceu, foi unicamente pela graça de Deus, não pelo nosso mérito, não pelo nosso merecimento, não porque nós oferecemos alguma coisa a Deus, porque nós não temos nada para oferecer a Deus. E esse leproso aqui sabe, irmãos, ele não tem nada para oferecer a Deus. Por isso que antes de qualquer coisa, ele adorou a Jesus Cristo. E ele está orando, pedindo pela graça. Se é da tua vontade, se for da tua vontade, eu vou ser curado. Só isso. Eu só tenho que contar com a vontade de Deus. Ou é pela graça, ou é pela misericórdia, ou então não é nada. Simples assim. Então, Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Unicamente eu só estou contando com a tua vontade, estou contando unicamente com a tua graça, estou contando unicamente com a tua misericórdia. Sabe, irmãos, o quanto os crentes estão contando com a sua força, os quantos crentes estão contando com a sua capacidade, né, irmãos? O quanto os crentes estão acreditando no seu empenho, no seu suor em caminhar com Deus, quando eles deveriam contar unicamente com a graça de Deus, quando eles deveriam contar unicamente com a misericórdia de Deus, né, irmãos? Então olha só a realidade. E o que aconteceu? Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe: eu quero ser limpo, e no mesmo instante ele ficou purificado da lepra, né, irmãos? Quando ele vai até Jesus Cristo com um propósito correto, e ele é tocado por Jesus Cristo, né, irmãos, ele tem a sua vida transformada, né, irmãos?
ele não foi curado 80% da sua lepra, né? Porque não adiantaria, irmãos, não adiantaria ele ter 80% da lepra curada. Uma feridinha que tivesse, pronto, é leproso mesmo assim. É um leproso no seu estado inicial. Não importa se a lepra é grande ou se a lepra é pequena, se está leproso, vai ficar junto com os leprosos, né, irmãos? Ele precisava estar 100% curado. 100% da sua lepra precisaria ser resolvida, né, irmãos? Quando Jesus Cristo nos toca, quando Jesus Cristo move o nosso coração, né, irmãos, 100% da nossa vida, irmãos, é influenciada pelo toque de Jesus Cristo, pelo mover de Jesus Cristo no nosso coração, né, irmãos? O pecado afetou 100% das áreas da nossa vida. Não teve área nenhuma da nossa vida que o pecado não afetou. Mas quando Jesus Cristo move o nosso coração, 100% das nossas áreas passam a ser afetadas também, irmãos, pelo mover de Jesus Cristo. Sabe, então há uma luta da carne contra o sangue, há uma luta da santidade contra o pecado. Sabe, irmãos, há uma luta em áreas da nossa vida que ainda não se adequaram às verdades da palavra de Deus. Sabe, irmãos, e vai ser assim até o fim dos nossos dias. Sabe, não podemos ter 80% das áreas da nossa vida influenciadas pela verdade da palavra de Deus, mas 10%, 20% não fez diferença. Não, irmãos, a verdade da palavra de Deus, ela vai afetar todas as áreas da nossa vida, todas, né? Então, não adianta a gente dizer, não, mas eu melhorei bastante, depois que eu me converti eu melhorei bastante, nossa, eu mudei muito, mas você enxerga um monte de coisa ali que ainda deveria mudar, que a pessoa deveria estar lutando e não está lutando, né, irmãos? E não é preciso enxergarmos, irmãos, essas áreas da nossa vida que ainda não estamos lutando contra elas para podermos honrar e glorificar a Deus. Esse leproso aqui, ele foi curado, 100% da sua lepra foi curada. E o que vai acontecer, irmãos? Sabe, Jesus vai dizer para ele: veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Sabe, Jesus Cristo dá uma ordem para ele, não mostra para ninguém, vai e mostre-se ao sacerdote. Sabe, não adiantaria ele estar curado se o sacerdote, irmãos, não atestasse aquela cura. Só que não era, irmãos, para ele, não era para ele se mostrar para as outras pessoas. Sabe, não era para ele se preocupar com as outras pessoas, né, e dar explicação para todo mundo, que ele visse na frente, até chegar, não, era para ele ir direto até o sacerdote, e não dizer nada para ninguém. Sabe, irmãos, o quanto da vida dos crentes hoje, irmãos, se baseia no que os outros vão dizer, mas o que os outros vão dizer, mas o que os outros estão pensando, né, o que os outros vão achar, né? Muitos crentes, irmãos, eles olham para a palavra de Deus e olham para o que os outros estão dizendo, e eles ficam assim, ixi, mas os outros estão falando mal de mim, ixi, os outros estão pensando mal de mim, a minha reputação está indo para o lixo, eu não gosto que a minha reputação vai para o lixo, sabe, eu quero ser bem visto pelas pessoas, né, irmãos? E não dá, irmãos, para a gente ficar olhando para a palavra de Deus e ficar olhando para o que as outras pessoas estão dizendo. Não dá para a gente se preocupar com as outras pessoas e se preocupar com a palavra de Deus, né, irmão? Se nós estamos caminhando de acordo com a palavra de Deus, sabe, não importa o que os outros estão dizendo, sabe, irmão? Não importa se os outros estão falando bem, se os outros estão falando mal, se estão gostando, se não estão gostando, se o nosso nome foi para a lata do lixo, se não foi, sabe, não faz diferença, irmãos. Se nós estamos caminhando de acordo com a palavra de Deus, é isso que importa. Sabe, imagina um leproso aqui preocupado, não, mas se eu não der explicação para as pessoas, vai ficar mal, vai ficar ruim,
O que as pessoas vão dizer? Eu vou sair daqui direto para o sacerdote, não vou falar nada para ninguém, mas o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas... Sabe, esses são os crentes hoje, irmãos. Ao invés de eles se preocuparem com aquilo que a Bíblia diz, ao invés de se preocuparem com aquilo que Jesus Cristo diz, não, irmãos, eles estão argumentando, se preocupando com o que os outros falam, o que os outros vão dizer. Sabe, esse leproso foi purificado e agora, irmãos, ele caminharia junto com as outras pessoas que não eram leprosas. Ele não continuaria, irmãos, vivendo uma vida de leproso, né? Quantos crentes, irmãos, se dizem purificados? Quantos crentes dizem que Deus moveu o coração, que Deus transformou e gostam de caminhar com Deus, mas agem como leprosos? Irmãos, gostam de ficar junto com os leprosos, sabe? Eles gostam de ter comunhão com os ímpios, né? A vida deles é falar com os ímpios, estar junto dos ímpios. Quantas pessoas se dizem crentes, se dizem servos de Deus, né, irmãos? Mas eles não têm a mínima alegria de estar junto com a igreja, junto com os salvos, né? Eles não sentem necessidade nenhuma de congregar, né? Mas eles estão o tempo inteiro em comunhão com ímpios. Imagina esse leproso, irmãos, purificado, querendo caminhar junto com os outros leprosos. Que coisa horrível que seria. E essa é a situação de muitas pessoas que se dizem crentes. Sabe, não sei onde você congrega. Não, eu não congrego não. Eu creio em Jesus, eu creio na palavra de Deus, e eu sou um servo de Deus, mas não tem igreja não congrego com nenhum não me reúno assim com crente nenhum não, a gente não faz culto nenhum não, mas eu sou crente firme, fervoroso. Não, isso não existe, irmãos. Sabe, isso não existe, irmãos. Sabe, é o leproso dizendo que está purificado, mas só fica junto com os outros leprosos, né, irmãos? Então há realidades espirituais sendo passadas aqui. Se nós olharmos a nossa volta, irmãos, nós vamos enxergar em muitas pessoas. É comum hoje em dia, irmãos, os desigrejados. Não, porque a igreja está corrompida, é porque a igreja só quer dinheiro, é porque a igreja foi fundada por pessoas que não prestam, é uma marca, uma empresa. Tá, mas por que vocês não se reúnem aí, não fazem culto vocês então? Junto é um grupo de pessoas. Não quer ter trabalho não, mas a gente vai ficar aqui falando mal da igreja, mas a gente se reunir como igreja não. Você vê, muitas pessoas, irmãos, estão sujeitas a falsos mestres pela preguiça de se reunir ali e fazer um culto. Está vendo que a igreja que o falso mestre está lá adulterando, corrompendo, mas por preguiça de juntar uns irmãos e fazer um culto, não, se sujeita ao erro, se sujeita ao engano, se sujeita à mentira, ou então não faz nada, ou então fica em casa, sabe alguma coisa? Não vou congregar mais e fica em casa. Ou não faz nada, ou se sujeita por preguiça, por comodismo. Por isso, irmãos, que é preciso se colocar a caminho, né? Imagina um leproso com preguiça de ir até o sacerdote, não, irmãos? Não, irmãos, ele foi correndo, né, irmãos? E essa é a nossa vida, irmãos. Não mais viveremos da mesma maneira. Nós vamos correndo, irmãos, em direção à nossa nova vida, né, irmãos? Nós nos dispomos correndo, irmãos, a estarmos com aqueles que não são leprosos. A alegria dos crentes, irmãos, é estar com aqueles que também são crentes, partilhar com eles da fé, né? Por isso que a igreja é um corpo, né? Cada um muitas vezes enxerga Deus de maneiras diferentes e junto forma um corpo. Se todo mundo fosse mão, né, onde é que ia estar o olho? Se todo mundo fosse olho, onde é que ia estar o pé? Não, o apóstolo Paulo vai dizer, não é todo mundo igual. Então, vocês se reúnam como igreja, vocês vão formar um corpo, né? Por isso que é tão importante a igreja estar reunida, né, irmãos? Então essa passagem aqui, irmãos, nos mostra que precisamos enxergar a nossa condição miserável para irmos até Jesus Cristo, né, irmãos? E nessa condição miserável que nós nos enxergamos, ir até Jesus Cristo, nós somos
tocados por Ele e nós temos a nossa vida transformada por Ele. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome de Jesus. Amém.